FeraCast. Podcast do Colégio Luciano Feijão. Dicas, atualidades, fatos históricos, curiosidades, entretenimento e muito mais. Nós estamos começando aqui o FeraCast, o podcast do Colégio Luciano Feijão. E hoje nós estamos com a primeira turma do curso de Oratória 2025 do Colégio Luciano Feijão, que são as alunas do Fundamental 2, né? 7º anos e 8º anos. E hoje nós vamos falar sobre a importância da oratória, quais são as técnicas do curso de oratória, diferenciar justamente a oratória da questão de você dialogar, porque eu sempre costumo dizer, né, o poeta já nasce com o dom justamente de escrever poesias, mas o orador ele não nasce. Então você, na verdade, se desenvolve como um bom orador. E a oratória é de suma importância hoje em dia, independente da profissão, na verdade, que você almeje, queira ser um médico, queira ser um psicólogo, um advogado, um jornalista, um engenheiro, você vai ter que ter uma boa oratória. E eu queria mandar, antes de começar o nosso podcast, mandar um abraço, né, para o núcleo gestor do Colégio Luciano Feijão, para os nossos diretores, professor Luciano Feijão, professor Lúcio Feijão, para a dona Liduína Feijão, para as nossas queridas coordenadoras, a professora Suzy, coordenadora do Fundamental 2, a professora Zélia Lustosa, não é? Então vamos iniciar esse podcast comigo, professor Renato Paiva. Então vamos apresentar aqui as nossas alunas dessa primeira turma do curso de Oratória 2025. Aqui nós temos a Alice Araújo, nós temos a Júlia Silveira, nós temos a Eduarda Lamp, a Alicia Vidal e a Júlia Ximenes. Então vamos começar trocando aqui uma ideia justamente com a Alicia. A primeira questão que nós queríamos saber aqui, né, que justamente gera uma curiosidade, é qual foi o seu interesse, né? E por que, na verdade, você quis fazer o curso de oratória? E na sua percepção, qual seria a importância da oratória nesse momento aqui para você? Bom, desenvolver a minha oratória agora no momento vai ser bom para me ajudar já no futuro, porque quando eu crescer, quando eu virar uma profissional, eu pretendo ser uma advogada. E ser uma advogada exige muito da minha oratória para eu conseguir convencer as pessoas. E pode ajudar muito no meu futuro também para as pessoas compreenderem a minha fala, o jeito que eu falo e facilitar o jeito delas me entenderem. É muito interessante, né, que essa área, na verdade, né, que a Alice Araújo especificou, a área do direito, né, todos nós sabemos que é uma área que prima justamente por uma boa oratória, né, na questão justamente da defesa de um réu, a questão do tribunal. E vamos pegar aqui, né, agora a opinião aqui da nossa querida amiga Júlia Silveira. Bom dia, Júlia. Só afastar aqui um pouquinho o microfone. Bom dia, Júlia. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz à Alicia para você. O que levou, na verdade, o seu interesse, né, por fazer esse curso de oratória? E em que a oratória pode contribuir futuramente para você? É como a Alicia disse, na área profissional eu acho de extrema importância ter uma oratória boa para você conseguir alcançar um público de forma mais profissional. Eu quis entrar nessa área de oratória por causa justamente desse futuro que eu pretendo ter. A questão do profissionalismo, né? O mais interessante de tudo, que quando nós desenvolvemos o curso, nós, na verdade, estabelecemos essa regra também, né? A questão da oratória é muito importante para o futuro, mas como também agora para o cotidiano, né? Para o desenvolvimento de sala de aula. Vamos pegar aqui a nossa querida amiga Eduarda Lamp. Só mais um pouquinho, Eduarda Lamp. Vamos lá. Bom dia, Eduarda. A pergunta continua a mesma, né? O que levou você justamente a optar, né, por fazer o curso de oratória, em que ela vai contribuir futuramente para você, a oratória? Eu quis fazer o curso de oratória porque eu me interesso muito nessa parte de oratória, porque eu sinto que eu não tenho uma oratória muito boa, mas com o curso eu sinto que eu já estou evoluindo bastante. E o meu futuro vai ajudar bastante para caso eu queira fazer alguma palestra, porque o meu futuro eu quero fazer gastronomia. Então, quando eu quiser fazer alguma palestra sobre isso ou alguma coisa, eu já vou ter uma oratória bem melhor para isso. É verdade, muito importante. O interessante, né, foi essa questão que a Eduarda pegou. Ela colocou um curso, por exemplo, um curso de gastronomia, né, que na percepção de muitas pessoas, alguns acreditam até que a oratória, na verdade, não a contempla, mas contempla sim.
viu? E interessante a Eduarda ter colocado isso, um ponto justamente que ela frisou, né, que quando ela diz assim, eu acreditava que eu era pouco inibida, né, e a partir do momento que você faz o curso de oratória, você vai, né, se soltando mais, você vai se desprendendo mais, a sua comunicação, a forma de se expressar. Vamos pegar aqui nossa amiga Alicia Vidal. Assim como as meninas falaram, né, que é bem importante a oratória ser boa pra gente começar a ter uma boa... Um desenvolvimento, no nosso trabalho. Eu acho que no meu trabalho eu não sei se eu vou precisar muito, mas eu acho que eu quero trabalhar como pediatra, né? Uhum. Eu acho que pra eu conseguir falar com o meu paciente, eu acho que eu vou ter uma boa oratória pra isso. Falar aqui com nossa amiga Júlia Ximenes. A oratória é um recurso muito importante. E também achei que eu não tinha uma muito boa. Então, quando surgiu essa ideia do curso no colégio, me ajudou bastante a ter... A oratória me ajudou a ter um desenvolvimento muito bom relacionado a isso. E com o futuro, eu acho que independente da profissão, ele vai contribuir muito. E é muito bom começar justamente essa entrevista, né, perguntando o que levou elas a optarem pelo curso e o que a oratória vai servir futuramente para elas. Eu sempre pego nesse viés, justamente por quê? Porque tem muitas pessoas que deixam para pensar em oratória quando já estiverem perto de uma graduação, né, e aí que começa a se preocupar. Mas a nossa visão é uma visão completamente diferente. O mais interessante de tudo, né, que no desenvolvimento do nosso curso, a gente aprendeu algumas técnicas para você, na verdade, obter uma boa oratória, como, por exemplo, uma das questões que nós discutimos muito seria, na verdade, quando você for se expressar, você ter justamente o dom da retórica, né? Quando você está se expressando, você está, na verdade, se comunicando, você está gesticulando, você está se posicionando de uma forma correta e coerente. E eu acredito que tudo isso no curso de oratória foi desenvolvido. E óbvio que os primeiros passos, creio eu, que vocês já deram através dessas técnicas, né? E qual seria outra técnica que é abordada justamente no curso que chamou muita atenção de vocês? Eu sempre achei a oratória um recurso muito importante. E também achei que eu não tinha uma muito boa. Então, quando surgiu essa ideia do curso no colégio, me ajudou bastante a ter... A oratória me ajudou a ter um desenvolvimento muito bom relacionado a isso. E com o futuro, eu acho que independente da profissão, ele vai contribuir muito. E o interessante, aí eu queria também fazer uma pergunta para vocês, né, de algo de suma importância, que antes vocês já desenvolviam. Quando nós estávamos discutindo, dialogando, uma das nossas aulas, nós falamos, na verdade, sobre os recursos que são de extrema importância para você ter, né, para você obter uma boa oratória no seu desenvolvimento. E dentro desses recursos, qual foi aquele que vocês acharam, digamos assim, professor Renato, eu não sabia que para eu ter uma boa oratória eu precisava justamente utilizar isto, né? Nós sabemos que um recurso viável é o microfone, né? É uma questão do recurso midiático. Um dos recursos viáveis, no caso, seria o microfone. E outro, como por exemplo, nós apontamos aqui algumas questões que quando você desenvolve a sua oratória, você pode justamente utilizar algumas ferramentas, né? E nós conseguimos, na verdade, identificar, como por exemplo, em uma ferramenta, né, um retroprojetor, você pode utilizar o notebook, mas você não pode cometer um determinado erro, como por exemplo, né, se você espelhar justamente uma imagem, o que foi que eu coloquei sempre para vocês, né, que você tem que, na verdade, espelhar essa imagem e dentro da sua concepção você tem que ter segurança. Você tem que ter segurança mesmo. Então, professor, eu não posso ler, na verdade, aquilo que está aparecendo, eu tenho que explicar. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que na técnica da oratória, o ensaiar, é de suma importância? Né? Suma importância. Mas por que vocês acreditam que é de suma importância? Apenas para dar a confiança, tá ok? Ou justamente para beneficiar o conjunto do trabalho? Né? Vamos ver aqui, vamos pegar aqui a resposta pode ser da Júlia Silveira,
Ou então da Júlia Ximenes, fique à vontade. Antes de eu entrar para o curso de oratória, quando eu ia, por exemplo, apresentar os trabalhos, eu utilizava muito, como você já disse várias vezes, eu utilizava muito gírias, jargões. E com o curso de oratória, agora, quando eu vou apresentar os trabalhos, slides, essas coisas, eu estou tentando evitar ao máximo isso. Pronto, eu considero o ensaio uma parte muito importante, porque traz segurança no tema. E com o ensaio nós conseguimos entender cada vez mais. E para quando nós formos apresentar, não termos dúvida, que é muito importante. E conseguir tirar todas as dúvidas do público. E a Júlia colocou, não foi, pessoal? Que o ensaio é de suma importância para você não cometer erros, né? Erros que antes, justamente do nosso curso, eram cometidos como deslizes. Eu achei interessante o que a Alicia Silveira ela colocou e que a Júlia também, pessoal, citou. A Alicia disse o seguinte: professor, antes, quando eu apresentava, na verdade, alguns seminários no colégio, eu chegava, né, a aplicar algumas gírias, cometer alguns jargões, e com o curso de oratória, eu já passei a identificar que isso, na verdade, não pode ser cometido. E uma questão que a Júlia também, ela levantou, que o ensaio é de suma importância. E por que o ensaio ele é de suma importância? Justamente para você não cometer erros. Não cometer erros, não é? Outra questão que eu acho que, não sei, aí eu quero a opinião de vocês, né, sobre a relação da oratória, é você, na verdade, obter o feedback. Não é? Isso aí nós já falamos, todos vocês sabem que o feedback é o quê? É o resultado, né? Ter o resultado justamente do público, ter o resultado justamente da plateia. E eu sempre costumo dizer que uma das técnicas para você obter o bom feedback, né, no desenvolvimento da oratória, isso aí foi exposto, explanado justamente por nós, é você, na verdade, convencer o seu público. Convencer o seu público. Porque uma das questões que nós colocamos, um exemplo bem simples, hoje em dia no Brasil, bons oradores são aqueles, na verdade, que desenvolvem algumas palestras. Mas para eles desenvolver algumas palestras, óbvio que eles têm que ter justamente algumas técnicas em mãos, né? Não é apenas você ter uma boa oratória, mas você ter algumas técnicas em mãos. Por exemplo, a gente falou sobre o ensaio. O ensaio, indiscutivelmente, é uma técnica, né? Nós falamos sobre os cuidados, né? Da questão de cometer, pessoal, gírias e jargões. Mas, além disso, qual é uma técnica que vocês acham de suma importância, né? E que nós abordamos, que nós discutimos, que um bom orador ele pode ter? Pronto. Vamos pegar aqui a resposta da nossa amiga Eduarda Lamp. Eu acho que uma coisa que é de suma importância é a questão do feedback. Porque se, por exemplo, tem algum familiar meu que está assistindo alguma apresentação minha, eu acho que eu poderia perguntar muito bem para ele o que ele achou. Porque, por exemplo, se eu não estiver com a postura muito boa, se eu tiver cometido muitos erros na minha oratória, alguma coisa, para que eu corrija eles depois. Olha, o interessante... Vamos lá, Júlia Silveira, pode falar também. Vamos pegar aqui a resposta da Júlia Silveira. Como a Duda mencionou antes, sobre a postura, eu acho que é de extrema importância também ter esse cuidado com a postura e com os movimentos que você faz quando você vai falar. Justamente para não cometer nenhum erro em questão a isso, a não deixar nenhuma dúvida devido à sua postura. Olha aí, pessoal, algo muito interessante que vocês colocaram, né? Vem pela questão da segurança, né? Professor Renato, eu estou desempenhando, estou desenvolvendo a minha oratória, mas eu tenho que ter cuidado quem é que está me assistindo, né? A Eduarda, ela colocou isso, a Júlia também, porque o feedback é o resultado. Eu tenho que me preocupar com quem está me assistindo. Eu vou fazer uma pergunta-chave, né? Digamos assim, uma pergunta para que todas vocês respondam. Nesse nosso curso de oratória que nós estamos desenvolvendo, melhorou ou não melhorou a oratória de vocês, a forma na qual vocês se comunicam? Será, na verdade, digamos assim, que diminuiu um pouco, né, a timidez que vocês tinham, sim ou não? Eu queria que vocês dissessem isso. Eu acredito que certamente sim. De fato, pode ter acontecido uma certa mudança. Pode até ter sido pequena, mas certamente mudou alguma coisa. E
eu acho que se eu continuar indo nos próximas aulas, nos próximos cursos, nos próximos anos, eu sei que futuramente minha oratória pode estar completamente desenvolvida e eu vou conseguir falar muito bem em frente ao público e em frente às pessoas. Vamos lá, vamos pegar aqui a opinião da Júlia. Júlia Silveira, em que mudou, Júlia? Né, o ingresso seu no curso de oratória melhorou. O professor Renato era um pouco tímido, eu já estou perdendo a timidez, já sei justamente quais são as técnicas a serem desenvolvidas. Sobre saber as técnicas, só sabendo de como posso me comportar, as posturas que posso ter, ou algumas técnicas que posso praticar para poder melhorar minha oratória, já me ajuda muito, bastante, nesse caso de melhorar a minha oratória. E eu acredito que sim, melhorou, apesar que pode não ser tão perceptível, mas para mim, eu acredito que sim, melhorou. Vamos lá para Eduardo Alamp. Acho que com certeza sim. Porque eu perdi até que bastante da minha timidez. Tô conseguindo falar melhor com as pessoas. Tô tendo mais postura em falar as coisas e é isso. Tô conseguindo ser melhor. Olha aí que coisa boa. E aí a Alicia Vidal. A Alicia Vidal, eu acho que é a mais nova da turma, né, pessoal? A Alicia Vidal, e aí, melhorou a forma na qual você se expressa? Com certeza. Eu acho que depois que eu comecei a fazer as aulas, né, de oratória, eu acho que eu desenvolvi bem mais, porque eu acho que eu era mais tímida, assim, eu não conseguia me expressar diretamente com as pessoas. Na minha opinião, eu acho que eu consegui. E aí, Júlia, contribuiu muito para você? Melhorou? O professor Renato, eu era um pouco inibida, agora eu já estou um pouco desinibida. A oratória contribuiu muito para a minha comunicação, para o meu diálogo? Sim, eu senti realmente uma melhora. E também com a oratória ganhei mais confiança com esse curso. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês. Nós estamos aqui diretamente do FeraCast, o podcast do Colégio Luciano Feijão. Queria mandar um abraço para todas as coordenadoras do Núcleo Gestor, né, professora Suzy Alves, professora Zélia Lustosa, e até o próximo FeraCast, o podcast do Colégio Luciano Feijão. FeraCast.